Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Jorge Oliveira e nós vamos agora fazer a tradução de uma live que houve no site do DNA, no DNA, na Disciple Nations Alliance. E essa live foi feita algumas semanas atrás com a temática do coronavírus e cosmovisão, tá bom? Então vamos lá para os slides, para a live deles. Que Deus abençoe vocês. Olá todo mundo, estamos muito felizes que vocês podem se reunir com a gente hoje. Estamos felizes de ter vocês aqui. Queremos que é uma grande oportunidade, além das algumas circunstâncias que são muito menos do que esperadas, né? Mas estamos felizes pelas oportunidades que estamos aqui, de juntar com nossos irmãos de todo mundo hoje. Então, obrigado por estar conosco. Meu nome é Jeff Wright e eu estou com os cofundadores do Scott Allen e o Daryl Miller do DNA. Estamos felizes que vocês estão aqui hoje. Então hoje vamos discutir sobre cosmovisão e o Covid-19. Então o DNA não vai ser o DNA se nós não olhássemos por essa situação através do cosmovisão, né? Então nós vamos fazer isso hoje. Então antes de começar eu queria que encorajar vocês a curtirem a página e seguirem a página do DNA. Se vocês quiserem compartilhar também, para trazer muitas outras pessoas para esse vídeo também, compartilhar. Se vocês quiserem mais informações, vocês podem clicar no disciplenation.org e nós temos também um curso. Nós temos uma rede em todo mundo, né, com grupos por suas línguas. Se você quiser se conectar com as pessoas na sua própria língua, vocês podem falar com a gente conecta vocês a esse pessoal. Tem um link na página do Disciple Nations que vocês podem acessar e as informações e podem entrar lá para falar com a gente. E nós gostaríamos de nos conectar com vocês. E gostaria também de mencionar o nosso curso online gratuito, né? corandel.com. E é uma grande oportunidade de aprofundar nesse assunto. Eu vou orar e depois eu vou deixar o Scott continuar. Tudo bem, Scott? Tudo bem. Senhor Deus, Senhor Pai, obrigado por hoje. Obrigado por tuas bênçãos, Senhor. Nós te agradecemos que, além das circunstâncias ao redor, nós podemos encontrar essa oportunidade de se reunir aqui virtualmente, Senhor. Eu que o Senhor abençoe esse tempo. Abençoe os corações imensos das pessoas que estão ouvindo. Abençoe o Scott e o Daryl. Que eles sejam bocas para a tua vontade, esconda-os na tua cruz, em nome. E nesse tempo nós oramos pelos nossos irmãos e irmãs no mundo todo que estão sofrendo tanto do vírus quanto dos efeitos colaterais que essa pandemia traz. Nós oramos por graça, conforto e paz. Nós oramos que o Senhor levante sua igreja e sua vontade seja feita e levantar as nações no mundo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Obrigado, Jeff. Muito bom estar com vocês hoje aqui. Daryl, muito bom estar com você também. Esse é um grande experimento que eu estou feliz de estar aqui. Esse é de verdade um experimento, né? Estamos felizes que vocês estão com a gente nesse experimento e eu espero que fique melhor cada semana. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Vamos ver alguns slides aqui enquanto a gente chega nisso. Daryl e Jeff, vocês estão vendo? Então, nós vamos falar sobre cosmovisão e como as diferentes cosmovisões que as pessoas têm, como é que eles veem essa pandemia de maneiras diferentes. Então a gente vai falar sobre isso essa vez e algumas vezes também, enquanto a gente fala sobre isso. Então, enquanto a cosmovisão molda a maneira que nós vemos, que os nossos vizinhos veem e nós como cristãos deveríamos ver essa pandemia, né, também. Então, nós vamos começar. Eu acredito que muitos de vocês estão familiares com os nossos assuntos, através dos nossos ensinamentos, que vocês estão familiares com os conceitos de cosmovisão, mas eu acredito também que alguns de vocês são novos em relação ao DNA, e eu vou aqui com o Daryl um pouco revisar, né, um pouco do conceito do que significa de cosmovisão e esse conceito, como ele cruza com essa crise do coronavírus.
Então, como é que se define a cosmovisão? Então, bem, isso é uma definição bem simples, né? Então, cosmovisão, quando a gente fala sobre cosmovisão, nós estamos falando como as suposições que nós carregamos nas nossas mentes, que moldam como nós vemos o mundo. É como esse conjunto de suposições que muitos de nós temos elas inconsciente, nós pegamos elas dos nossos, quando éramos jovens, da nossa cultura, dos nossos pais, dos professores, dos nossos amigos. E nós somos moldados culturalmente, né? Nós somos criaturas que são moldadas, nós pegamos da nossa cultura essa cosmovisão. E porque eles vêm de uma época que nós somos tão pequenos, nós muitas vezes não estamos conscientes de como elas formam a nossa vida, mas elas moldam a nossa realidade e elas determinam nossos valores, nossas crenças e nossas ações. Nós vamos falar sobre isso em um minuto. A outra maneira de dizer é que a cosmovisão é um mindset, né? Um conjunto da mente. É como se fosse um software, um programa de computador do hardware de um computador, né? Como analogia. Sim, exatamente. A cosmovisão ela nos ajuda a responder grandes perguntas da vida. Então, perguntas da vida que nós falamos, o que é o real? O que significa ser humano? Qual o propósito da minha vida? E uma pergunta que nós vamos ver hoje é por que os mal acontecem? Por que o mal está no mundo? Por que nós temos isso acontecendo? Onde nós podemos colocar a nossa esperança? Isso é uma pergunta que nós fazemos também. O que acontece depois da morte? Existem outras grandes perguntas como essa que todos nós temos, que as nossas cosmovisões fazem com que a gente relacione. Então, Scott, eu quero falar um pouquinho agora, entrar aqui, que vocês têm alguma pergunta, você pode deixar nos comentários, que nós vamos gastar 25 a 30 minutos trabalhando nesse assunto e depois a gente vai responder algumas perguntas também. Tudo bem? Daryl, eu vou passar a bola para você nessa parte aqui. Como é que a cosmovisão funciona como óculos para a mente? Todo mundo tem um conjunto, né? Óculos. Alguns de nós temos óculos físicos, mas nem todos nós temos óculos físicos, mas as cosmovisões são como os óculos que nós usaríamos para a nossa mente. É como nós olhamos, nós vemos o mundo. Como você vê, por exemplo, o que significa ser o ser humano? Como é que você entende isso? Você vê o ser humano como simplesmente um espírito que está habitando no corpo? Você vê o ser humano como simplesmente como um corpo? Ou você vê o ser humano como a imagem do Criador Deus? Essas são três diferentes maneiras de ver o que significa ser humano. E aqui no slide também diz que o objeto da nossa visão não muda. Nós olhamos como seres humanos, é a mesma coisa para todos nós, mas como nós vemos muda por causa da nossa cosmovisão. Ele muda a maneira que nós vemos, a mesma coisa. Então, é uma pequena imagem que ilustra isso de uma maneira de humor. E esses dois rapazes estão olhando para as mesmas coisas. É um objeto no chão. E um deles vê 6 e o outro deles vê 9. Então, eles estão... a maneira como a cosmovisão molda, né? A ver a mesma coisa. Então, nós estamos todos olhando essa pandemia do coronavírus e nós todos vemos de uma maneira diferente. Porque nós temos diferentes cosmovisões. Então, às vezes, quando a gente fala sobre cosmovisão, algumas pessoas ficam meio entediadas porque soa meio acadêmico quando a gente está falando dessas ideias, né, da nossa cabeça, dos nossos cérebros, mas eu não queria que a gente pensasse assim, eu queria que a gente pensasse dessa maneira. Cosmovisão é muito prática porque ela molda a nossa vida, ela molda a maneira como o que você faz, o que você vê. E a gente diz que muitas vezes que ideias têm consequências. Isso é uma frase que eu particularmente gosto do teólogo Dallas Willard. Ele diz assim, todo mundo tem uma cosmovisão, todo mundo, porque é uma necessidade biológica para os seres humanos. Porque nós agimos, conscientemente ou não, em referência a um mundo, a um espaço, né? Então, as nossas visões, elas
elas determinam as nossas ações, dia por dia e hora a hora. Eu vou para a parte última. O que nós supomos ser real e nós supomos ser valioso vai governar as nossas atitudes e ações. Ponto final. Esse é o poder das ideias da cosmovisão. Uma outra maneira de dizer isso é que ideias têm consequências. Então a gente normalmente mostra essa árvore quando a gente fala sobre cosmovisão. Então, quando eu olho para você, eu não posso ver você agora, né? Eu gostaria de ver vocês, mas eu não posso ver a sua cosmovisão. Eu não posso ver quais são as suposições da sua mente. Mas essas suposições, elas trabalham o seu caminho acima, né? Em termos dos seus valores. Essas suposições, elas são como as raízes, você não pode ver, mas elas trabalham o seu caminho para cima, construindo os valores e, ultimamente, os seus comportamentos e ações são os galhos. E esses seus galhos, esses comportamentos têm consequências, que são os frutos, né? Então, ideias, cosmovisão tem consequências. Então, Jesus fala sobre isso em Mateus 7, de 15 e 18. Então, é pelo seu fruto que você vai reconhecer isso. Então, ele está falando sobre os falsos profetas. Ele diz que você pode dizer os seus tipos de sistema de crenças é pelo fruto que eles produzem. Então, são frutos da consequência dos seus ensinamentos. Então, eu creio que muitas vezes pessoas perdem desse ponto sobre cosmovisão. Eles pensam que cosmovisão são, por exemplo, você só precisa memorizar doutrinas cristãs, né? Quando uma vez você memoriza essas doutrinas, daí você vai ter uma visão cristã. Mas cosmovisão não é um assunto de memorizar coisas. Eu posso dizer as coisas certas, mas isso não vai moldar a minha cosmovisão. Mas a minha cosmovisão não é muito tanto pelo que eu digo, mas pelo que eu faço. Então você pode ver as cosmovisões das pessoas baseado nas suas ações. Daryl, você quer falar alguma coisa? Nós vamos passar aqui sobre cosmovisão. Talvez um exemplo prático, né? Você tem muitos exemplos da sua vida, então o exemplo que eu estou pensando agora, em relação ao coronavírus, é como o ser humano no meio do coronavírus. Se você está funcionando a partir de um paradigma ateísta, você vê somente o homem como animais, você talvez esteja vendo que tem muita gente no mundo mesmo, muita a boca para se alimentar, então em um certo sentido o coronavírus é um tipo de uma maneira natural de se livrar de algumas pessoas. Eu escutei algumas pessoas dizendo que o coronavírus é a maneira da natureza renovar, né, trazer de volta os seres humanos, porque nós somos um câncer para o mundo. Essas são duas maneiras diferentes de ver o ser humano, e como nós, como cristãos, então como você, não importa de onde é o seu background, né, a sua história, como você vê a maneira dos seres humanos, então que a maneira que você vê os seres humanos vai trazer isso, as indicações de como você está tratando o coronavírus. Eu vou usar essas ilustrações que você está usando, Daryl, enquanto a gente entra sobre isso. Nós vamos ver como três cosmovisões, particularmente, podem ver essa pandemia do coronavírus. Nós vamos ver o animismo, o teísmo bíblico, né, a cosmovisão cristã, e por outro nós vamos ver o secularismo. E todas essas três são abrangentes, né? Eles veem a realidade de maneira diferente. Ele vê quem é o homem, como é a história e como a natureza. Então vamos ver o animismo. Vamos lá. Obviamente nós temos pouco tempo, então não vamos falar muito sobre isso, mas rapidamente o que são essas cosmovisões e como elas respondem a essa pergunta? Por que as coisas ruins acontecem? Por que o mundo está tão quebrado? Essa é uma pergunta que é real para todos os seres humanos. Por que o mal existe? Por que as pessoas têm que sofrer e morrer? Nós estamos respondendo essa pergunta agora em todo mundo, por causa dessa pandemia.
é uma pergunta real para as pessoas. Por que essas pandemias acontecem? Nós estamos olhando para a mesma coisa, o objeto é a mesma coisa, é uma pandemia global, mas como nós vemos isso, isso vai ser diferente dependendo da sua cosmovisão. Nós vamos ver rapidamente aqui. Então, o animismo... Eu vou tentar resumir aqui, mas Daryl, você pode entrar aqui rapidamente. Mas animismo é uma cosmovisão que é uma das mais antigas cosmovisões, mas é também muito moderna hoje, né? Tem todo mundo, incluindo os Estados Unidos, hoje, mas tipicamente nós associamos aos lugares como África, talvez Ásia, algumas populações nativas. Então a cosmovisão animista, tudo é espiritual, o espírito controla tudo. E não tem muitas divisões nessa cosmovisão entre espíritos e homem. Nós somos meio que tudo um espírito, nesse universo de um espírito. Então, o mundo espiritual é poderoso, é imprevisível, e uma cosmovisão animista a resposta humana para isso é que a resposta disso normalmente é o medo e a incerteza. É muito normal que as culturas animistas, muitas pessoas fazem muitas coisas para ter paz com os deuses, né? Apaziguar com os deuses. Eu diria que a característica que define a cosmovisão é o fatalismo, a cosmovisão animista. A característica que define é o animismo. Então, fatalismo é algo que acontece com você, fatalismo. E o que está acontecendo agora é uma epidemia global. Como é que eu sobrevivo a essa pandemia? Essa se torna a pergunta. Não é como eu trato com isso, como é que eu luto, né, contra isso. É como a resposta, como eu sobrevivo isso. Porque não tem nada que eu possa ter nenhum impacto. É somente os espíritos, essa pandemia misteriosa que está lá para me pegar. Então, como é que eu posso me apaziguar com os deuses? Como é que eu posso alcançar o favor deles para que eu não sucumba a esse vírus? Exatamente, Darren. E alguém com a sua cosmovisão animista responderia essa pergunta porque as coisas ruins acontecem. Uma das maneiras que eles respondem é que os espíritos estão com raiva. Então tá alguma coisa fora do equilíbrio, né? Então a gente tem que me apaziguar com os espíritos. E no Ocidente, uma das maneiras que você vê o animismo, que pelo menos eu vejo, meio que no movimento né, da nova era, eles olham para o mundo como se quase que fosse uma coisa viva, né? A mãe natureza, né? Esse ser vivo, né? E você normalmente escuta essas pessoas por causa da nossa maneira de tratar a criação, ela está com raiva, né? Está irada. Então, o Papa disse isso recentemente. Eu tenho uma frase. É claro que ele está vindo de uma tradição cristã, mas eu acho que nessa frase o Papa está pensando numa visão animista. Ele está dizendo assim: o coronavírus, a pandemia, é a resposta da natureza para o homem que ignorou, né, a crise ecológica, né? A gente não respondeu a essas catástrofes, né? Quem vai falar sobre a Austrália ou lembra os 18 meses, né, no Norte Polo? Quem lembra do gelo que derreteu, né?
Eu não sei que realmente essa é a natureza. E meio que o Papa está personificando, né, a natureza como se fosse um Deus raivoso que está lá tendo a sua vingança, né? E a gente meio que deixou os deuses furiosos, né? Mas ele está meio que dizendo que é como se a natureza estivesse furiosa conosco. Eu acho que isso é o Papa Francisco meio que mudando a cosmovisão, né? Nós temos cristãos que eles meio que fluem, né? Adaptam em cosmovisões, eles flutuam entre cosmovisões, né? Daryl, você quer falar alguma coisa? Não? Tudo bem. Então, vamos para o secularismo. Então, a resposta do animismo em relação aos pandemismo é que é a fúria dos deuses e a gente tem que apaziguar e nós somos sem poder, nós temos nada a fazer em relação a isso. Mas o secularismo é o oposto disso, né? Não vê espiritualidade disso em jeito nenhum. Tudo é físico, não existe Deus, não existe anjos ou demônios ou espíritos de nenhum tipo, não existe céu nem inferno, é somente... Nós somos robôs, né? Máquinas físicas no mundo material de emoções, né? De matéria, né? Esse é um biólogo evolucionista, né? Do Will Provine. Ele traduz a essência dessa cosmovisão. Ele diz: não existe vida depois da morte, não existe fundação para a ética, não existe significado para a vida e não existe livre-arbítrio. Então não tem nada, né? Então, secularismo aí resumido. Então, como o secularismo vê essa pandemia? Como é que eles veem essa pandemia? Então, por que as coisas ruins acontecem? Essas perguntas para uma pessoa secular vai ser meio que uma pergunta sem sentido, né? A pergunta dos porquês. Então, pessoas numa cosmovisão secular, eles não têm bom ou mal, né? É somente os fatos da natureza, a verdade dura, né, das pandemias que vêm, né, das pandemias que vêm, não tem porquê. Eles somente existem, né? Então, o Darwin, né, Charles Darwin, ele trouxe essa popularização dessa cosmovisão. Ele é que veio com o conceito, né, sobrevive os mais fortes, né? Então, nessa cosmovisão, essa luta é normal. Os superiores são aqueles que sobrevivem. E existem benefícios quando os fracos são eliminados. Então, nessa visão, essa visão secular, as pandemias talvez sejam uma maneira positiva, né, para a gente meio que se adaptar. Ela é tão fria, né, e sem coração. E você talvez pense, eu conheço algumas pessoas seculares que não pensam dessa forma, né? E isso é verdade. Hoje em dia, as pessoas seculares não falam assim. Eles costumavam, na década de 30, nos Estados Unidos, na Europa, eles falavam assim, de maneira bem fria, né? Na verdade, foi trazido pelas suas conclusões lógicas pelos nazistas. A razão que nós gostamos de falar assim dessa maneira é porque os nazistas eles trouxeram essa fama, né? Quando eles falam do darwinismo social, né? Eu fui impactado. O governador de Nova York ele é bem secular. Ele diz que é católico, mas ele é bem secular, mas ele estava dizendo que essas ordens de ficar em casa, né, de reclusão, essas quarentenas, todas essas palavras que ele está... E ele disse assim, vai valer a pena se a gente conseguir salvar uma vida. E eu fiquei pensando, isso é bem bíblico, né? Salvando um ser humano. E você pode perguntar, como é que uma pessoa secular pode pensar assim sobre
o ser humano, né? E eu peguei essa frase do Richard Rorty. Ele é darwinista, né? Mas ele diz que não existe base para a dignidade humana, né? Numa visão secular, e somente não existe. É somente a sobrevivência dos mais fortes. Então, quando a gente fala sobre dignidade humana e de onde a gente pega? E ele diz assim, a gente pega dos cristãos, né, do cristianismo. Ele diz que o elemento judeus e cristãos é a nossa tradução que nós agradecemos e trazemos e carregamos para os ateístas. Né? Deixa eu adicionar aqui, Scott. Você tem pessoas que vivem a memória de uma cosmovisão antiga. Nós pessoas como esse aqui, o Rorty, como o Como, que estava dizendo que o governador de Nova York, dizendo que uma vida é valiosa. E um homem como Mao, Stalin ou Hitler, eles poderiam ver o paradigma ateísta em uma maneira mais transparente e real, como nós estamos falando. Mas vocês têm algumas pessoas que são ateus que estão vivendo de uma memória de um paradigma judeu e cristão, vendo a vida humana que tem valores intrínsecos. De outra forma, nós temos pessoas que são cristãs que estão vivendo na memória disso, mas na vida real a prática não é assim. Então a pergunta para tanto o ateu e o cristão é: você está sendo consistente com o paradigma da sua cosmovisão que você está declarando ser a sua cosmovisão? Ou você está vivendo de uma memória de algo? Ou somente admitindo assim, eu estou pegando emprestado da cosmovisão judeia, né, como essa frase desse. Então, como você disse, Daryl, o problema é que quando tem a consistências, né, quando não tem base para... A gente tem aqui o governador de Nova York dizendo a gente vai fechar as economias para salvar uma vida, né? Então, Daryl, você talvez lembra o mesmo governador que impôs uma legislação para o estado de Nova York que permitindo que o aborto tivesse aborto até o momento do nascimento. E ele saindo da barriga da mãe, segundos depois ele poderia ser morto. Esse mesmo governador é o que falou que a gente vai fazer o que é possível para salvar uma vida. E essa inconsistência que ele está vivendo, ele está pegando emprestado e absorvendo, e está vindo essa visão de uma perspectiva cristã dos Estados Unidos. Então vamos olhar para a visão bíblica, cosmovisão bíblica agora. Então como é que a cosmovisão bíblica vê algo assim? Como é que ele vê que as coisas ruins acontecem? Por que existe mal no mundo e por que nós temos pandemias? É uma grande pergunta, claro. Nós temos 5 minutos para responder. Basicamente, voltamos para Gênesis 1, né? de um Deus bom, amoroso, justo, Deus existe. Então, a cosmovisão bíblica é a única cosmovisão que comporta duas realidades, que essa faz sentido para o mundo que nós estamos vivendo. E nessa cosmovisão, Deus existe, Ele é o criador de todas as coisas. E aí Ele cria o homem à sua imagem, no jardim do Éden, em Gênesis 1 e 2. E ele dá ao homem liberdade e escolhas, e as escolhas moldam a história. Ele dá escolha a essa escolha. Eles escolhem desobedecer e se rebelar contra Deus, e essa rebelião, nós vemos em Gênesis capítulo 3, é a raiz do mal, no mundo que nós vivemos hoje. E isso resulta em um relacionamentos quebrados, e nós quebramos 4 relacionamentos com a queda.
Claro, o óbvio é com Deus, né? Nós rompemos os nossos relacionamentos com Deus, nós viramos as costas para Deus e esse relacionamento está quebrado, todos os outros relacionamentos estão quebrados também. Então, com os homens também. Nós temos Caim matando seu irmão Abel, logo depois, os relacionamentos que nós temos com nós mesmos, nós temos que fazer a pergunta, quem somos nós? Nós não sabemos quem nós somos. E os relacionamentos que nós temos com a criação é quebrado também. Isso se torna um pouco, isso nos ajuda em relação às pandemias, é porque a criação está desordenada através da queda do homem. Não é como Deus intencionou para ser. A criação está desordenada, existe um mal natural, nós temos espinhos, grãos, nós temos terremotos, enchentes, vírus, doenças, é o mal natural que resulta da queda. Em Romanos 8, 19 ao 23, o apóstolo Paulo fala como a criação foi but because of those who subjected it in hopes that the creation itself would be set free from its bondage to corruption. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela é submetida à inutilidade não pela própria escolha, mas pela própria vontade daquele que sujeitou na esperança de que a própria natureza criada seja liberada da escravidão, a decadência se encontra recebendo gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, e não só isso, nós gememos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção dos filhos, a redenção do nosso corpo. Nós temos doenças no nosso corpo, sofrimento, e nós ansiamos por essa redenção vindo para nos libertar dos impactos da queda. Se eu for adicionar algo aqui, Scott, a queda é um reflexo de 3 tipos de mal. O mal moral, pessoal, o mal natural e o mal institucional. E nós vemos sobre o vírus como um mal natural. Mas se nós pensarmos em termos de mal institucional, a maioria do mal moral, a perspectiva do mal, como eles lidam com, eles nos ajudam a entender os vírus. Existe algum mal moral que, não no vírus mesmo, mas que nesse espalhar do vírus, por um exemplo. E como nós podemos ou não responder ao vírus. Eu creio que sim, a queda afetou todos os nossos relacionamentos, mas nós precisamos pensar em termos de mais amplamente do mal, o coração do mal que está no coração do homem. Então nós temos o mal moral, temos o mal natural e nós temos o mal institucional como corrupção, injustiças e tirania. Sim, Daryl, essa pandemia mesmo não é somente um problema de um vírus. A ciência é bem clara que ela começou nos morcegos, né? Ela não veio para os seres humanos, né? Veio de morcegos de um laboratório lá na China e daí veio para os seres humanos. E esse se espalhou rapidamente, mas esse é um mal institucional, né? E daí nós temos o Partido Comunista escondendo isso do resto do mundo para um número de ideias. E sem esse mal, né, institucional, a gente não teria esse mal nesse tamanho que está. Nós temos mal diferentes de mal que está acontecendo agora, né? E esse é o que a gente tem que ver sobre essa multifaceta dos estados do mal, né? E não somente um desses maus acontecendo.
E a Bíblia tem esses entendimentos de mal, mas que é a queda no coração e é mal institucional e encontrado na desordem da criação, né? Nós vemos coisas como essa. Então, existe muito mistério, né? Sobre como o mal, né? Mas a Bíblia nos traz uma resposta porque ele existe, né? Que é bem poderosa. Nós vamos finalizar nessa discussão. Mas a pergunta é por que Deus permite o mal, né? Por que ele não? Por que ele permite que isso aconteça? Né? Essa é a maior pergunta que as pessoas têm, né? E eu não quero trazer a ideia que essa é uma resposta simples, né? Mas tem uma passagem, né? Eu quero mencionar, porque, sabe, Deus não... Ele é maior, Deus é maior que o mal, ele é mais poderoso que esse vírus, que essa pandemia. Ele está permitindo que o mal exista, não é que ele não tem poder em relação contra o mal. Ele não está permitindo porque ele não se importa. Ele clama, né? Ele chora, né? Ele chorou quando seu amigo Lázaro morreu. Então ele chora sobre o mal. Mas por que ele permite que exista, né? Mas em Timóteo, ele disse porque ele é paciente, ele é gracioso, ele vai julgar. Isso vai se tornar um fim. Ele vai acabar com isso, né? A Bíblia fala isso, que o mal não tem a palavra final. Deus vai julgar esse mal e vai ser banido. Mas ele permite para esse tempo por causa da sua graça, porque ele não quer que ninguém pereça, ele quer que todo mundo conheça, né? Tenha fé, o conhecimento de fé. Mas se ele julgar o mal agora, nós todos estaríamos em grandes problemas. E é por isso que mesmo agora nós temos esse mal, né? Permitido, continue a existir. Então tem as boas novas. A perspectiva da cosmovisão bíblica, né, fala que Jesus veio para reconciliar todos esses relacionamentos com sua morte na cruz. Ele morreu para nos perdoar pelos nossos pecados, nossa rebelião, ele pagou o preço por isso. E o nosso relacionamento com Deus está restaurado e todos esses tipos de relacionamento. Então essa reconciliação abrangente, né, alcança todo mundo que nós vivemos. Nós vemos claramente aqui em Colossenses 1, eu vou ler o final, pois por meio dele todas as coisas, tanto as que estão na terra, todas as coisas que estão na terra quanto estão no céu, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. A coisa mais importante que nós podemos dizer em relação ao coronavírus e essa pandemia é que Jesus, ele ressuscitou. E por causa disso, existe esperança. A natureza estará de volta na sua ordem de novo, né? E eu quero finalizar nesse ponto, sabe, Darius? Tem sido um questionamento seu. Essas coisas não são as que Deus intencionou, que Deus quis que acontecesse. Intenção de Deus, né? Não foi a intenção de Deus. Então as nossas respostas a eles, nós devemos lutar contra eles e usar a nossa criatividade e domínio para lutar contra os efeitos da queda. Eu tenho muitas pessoas dizendo que no meio desse coronavírus nós precisamos ir para a guerra. Nós precisamos lutar. Esse é o inimigo. E eu acredito que essa é uma resposta bíblica para essa pandemia. Isso não é o que Deus intencionou. Nós precisamos lutar contra isso. E nós estamos em todo mundo. Nós temos pessoas trabalhando na ciência, em hospitais, em clínicas. E vocês conhecem muitas dessas pessoas trabalhando duro, até o custo da sua própria vida contra esse mal. Então vamos orar por essas pessoas que eles... isso é uma resposta bem bíblica. Então, Daryl, eu quero dar a palavra final para você, né? Estamos sem tempo. Então, nenhuma palavra final para mim, só quero citar alguma pergunta, né? Para engajar com alguém que estiver aí. Sim, nós temos
We've had over 100 mais de 100 viewers for pessoas this, vendo, guys, né? so I hope you're encouraged Então, by acredito that. que vocês Thank you so much estão for sharing. sendo encorajados com isso também. Obrigado por There are some compartilhar. Então, questions. existem algumas We have, perguntas. we have Nós temos viewers from all over pessoas the world: USA, do Brazil, Ethiopia, Bolivia, Japan, Nepal, todo Colombia, mundo. Tanzania, India, Chile, Mexico, Germany, Ghana, Ivory Coast, England, Pakistan, more and more and Muitos more. países. So thank you so Então, much for obrigado joining in. por se juntar a nós. Let me Então, ask deixa eu fazer this essa pergunta question primeiro. first. Então, This deixa eu comes ver o from our nosso dear amigo friend, Misael Cruz, Misael Cruz, in no Mexico México. City. He says, at the local No level, nível local, evil has played its part in the spreading of o the mal virus. fez a sua parte What espalhando o are vírus. Então, things we can do to fight this now and for quais future são as events? nossas ferramentas para lutar contra isso no futuro? Jeff, do you want to assign that, or Dara, do you want to jump in on that one? Hello, Misael. Olá, Misael. Nós precisamos entender que nós vivemos em um mundo caído e nós precisamos perceber que Deus quer que, como o Scott disse, precisamos lutar contra o mal no mundo. Então, a nossa luta, né, nossa posição em lutar contra um dos três deve ser a nossa posição de lutar contra o mal onde quer que nós encontremos. Então, nós precisamos ser proativos, lutando proativamente. Nós tendemos a reagir, né? A gente espera, a gente tem a tendência de esperar que o mal haja para a gente diz, meu Deus, o que é isso? Então nós precisamos fazer algo em relação a isso. Não, nós precisamos ser pessoas que praticam higiene na prática das nossas vidas. Então, para que nós não estejamos partilhando esses, que a gente não leve as pessoas à doença. Nós precisamos avisar as pessoas nos lugares de terremoto que tem terremoto. Se você vive num lugar onde tem enchentes, você precisa construir lugares para manter a água longe disso, para não alcançar as casas e não faça enchente nas comunidades. Nós temos que ter atitudes proativas e engajar proativamente nas pessoas. E nós precisamos perceber que a raiz do mal está no coração do homem, não está lá fora em algum lugar. E nós precisamos olhar para o impacto real do mal moral nas nossas vidas. Então tem que ser abrangente, tem que ser de maneira proativa. Eu acho que serão essas para começar. Obrigado, Dara. É uma pergunta anônima. Em Gênesis 1:28 nós temos a responsabilidade de dominar e ter domínio sobre a terra. Isso foi cancelado pela queda ou ainda a gente está agora sem ajuda, sem força? Não foi cancelado na queda. Frequentemente nós falamos sobre no Disciple Nations, né, na Aliança de Discipuladores de Nações, se nós somos os cristãos de Gênesis 1 ou os cristãos de Gênesis 3. Os pastores começam a ensinar no Gênesis 3, na queda, mas a gente crê que o mal é o normal e não tem muito que a gente possa fazer sobre isso. Mas a missão cultural é conhecida em Gênesis 1, do 26 ao 28, é que é o propósito, porque nós estamos aqui como homem, e não foi cancelado na queda. Foi impactado pela queda, mas não foi cancelado na queda. Então, nós precisamos perguntar a nós mesmos, perguntar às pessoas nas nossas comunidades, por que estamos aqui? Por que o pobre que vive na rua, por que eles estão aqui? Eles não estão aqui simplesmente para sobreviver, eles estão aqui porque Deus criou eles à sua imagem, Deus criou eles com um propósito, e Ele os fez para engajar nesse mandato cultural. Se você não viu ainda, eu quero compartilhar aqui, né, encorajar vocês que estão escutando e assistindo para pesquisar no Google Landfill Harmonic. É um trailer de um filme que conta a história
muito bem of how como a uma community comunidade working on our trabalhando garbage num lixão tiveram a ideia de transforming transformar the o lixo garbage into em musical instrumentos musicais. and turning things that were E eles hard and mudaram as dark coisas que eram into duras e escuras e And that's mudaram all em, about the em música. cultural Isso tem a ver com o mandate nosso mandato cultural e sermos feitos à imagem de Deus. Scott, Yes. to close para up here, fechar could aqui, vocês you poderiam maybe give a word of encouragement to the trazer global uma church palavra de that's listening today encorajamento para a about igreja our global hoje reliance on some prudence and sobre wisdom prudência now e as we sabedoria? respond to this. We had a Nós tivemos comment comentários saying como that it's not the secularists that are most resisting social distancing Não and trying to flatten the curve, but it's fundamentalist não Christians são os secularistas que estão who are pushing resistindo back on that a lot à too. So quarentena, how mas do são we os balance cristãos wisdom fundamentalistas and que estão prudence in resistindo this- isso. Como é que nós balanceamos in this time as esse pensamento nesse tempo de pandemia? Yeah, I mean, I think that Eu creio que it's a bit É of uma a tricky pergunta question, meio- but I think we have to I think we have to nós, be eu prudent, acredito que nós temos que ser prudentes e cuidadosos, but not overly mas fearful. I would say that não the temerosos. Mas eu response diria that que a I'm resposta, kind of eu estou sensing sentindo que in my own world na minha is perspectiva one of great é um fear, grande medo, né? probably Provavelmente almost quase que extreme um medo fear, and I extremo, think né? that's not healthy. E eu It's não not been acredito, healthy eu for acho que us. não é saudável isso, né? The fear itself can drive you to do things that will make the situation O medo far pode worse piorar a situação than do it que would be seria. otherwise. So Então, fear itself o is something to be medo é afraid algo of. que I think deveria. one of our presidents said that we have nothing to fear but fear O itself. nosso presidente fala que nós não temos nada a temer, mas temer só o medo. Yeah, I think that for the Eu creio que Christian, this issue of fear is essa one that we questão have do to always, medo, eu acho que a gente deve sempre we have been set free nós from podemos nos libertar having to be como controlled ser by controlados pelo medo, because we porque nós know sabemos que that Deus God is está on no the seu throne. trono. I think one of my Meus favorite verses, maybe I'll just close with this, versos is- favoritos, e eu vou fechar com is isso, that é Psalm, o I think it's Salmos Psalm 11, 11. you know, when the Quando foundations are os shaken, fundamentos what can the estão righteous do? And right away it says, estão right tremendo, o que é now, que by o the way, justo the pode foundations fazer? are shaking in our world. When the foundations are shaken, Os what can the fundamentos righteous estão do? It says, God is on the throne. não He's estão not asleep. seguros, We don't mas need to Deus wake him está up. no seu He's trono. working through history to accomplish his purposes. He is Deus é good. bom e And our nossas lives are in his vidas hands. estão We nas have a suas hope mãos. Nós beyond temos the uma grave. esperança Don't além be da afraid. That doesn't mean we should go que and do foolish ressuscitou, né? things. Isso não We significa need que a to gente love our deve fazer neighbors coisas by, estúpidas. not spreading Nós the temos que virus, amar o nosso obeying irmão, nós temos these rules for social que distancing. espalhar o I do vírus, think né? that, Obedecer à distância it's social. important. I think sometimes you have Então, acho que às vezes situations você tem where umas, some of our governing officials have gone too que os far. oficiais e o In governo America, estão especially, indo we are além self-governing demais. people, Então, nos so Estados Unidos, we nós are the ones temos pessoas que ultimately têm who need to be responsible pessoas que têm for these autogoverno, things, not just mas nós não passively temos que waiting for esperar government to passivamente tell us pelo what to do. pelo governo And dizer we para a can. gente We can fazer. self-govern. E eu We acho que a can do gente what's pode sim right ter in o our autogoverno. businesses, our workplaces, Nós and temos frankly nossos in our negócios, churches. nossas igrejas. Having said that, we need to Mas respect dizendo our isso, nós temos que government officials respeitar and os nossos listen to governos, os their nossos advice. oficiais, quando as decisões But deles. yeah, we don't want to Nós be não driven by fear. podemos We ser want to levados, né, pelo medo. Então, só alguns pensamentos. Thank you, Scott. So I really Então, appreciate agradeço you, Scott, Darrell, Scott e for Daryl por sharing today. compartilhar hoje. We will be back Estaremos de here volta next aqui semana week, que is the vem, plan. Same time, same channel. mesma hora. Unless something changes, we'll let you know if you follow the page. Se você segue a You'll be página, able to você see vão ter updates on that. Next week, alguns updates em we're relação going a isso. to talk about what it means Próxima to be semana, human. nós Is vamos that falar right, o que Scott? significa ser humano. Okay. Né, Scott? Isso mesmo. We'll come How that back. shapes our And how that shapes, right? How we're E como nós responding to this. respondemos a isso. I hope that this time has been Eu espero que esse encouraging tempo to tenha you sido all. encorajador I para hope that vocês. you've taken some Eu things from acredito- this eu espero que vocês tenham pego alguma coisa disso aqui help you in your para ajudar na sua conversations this conversa week, nessa to help you semana, in na your own sua faith, fé, strengthen you tenha in that. fortalecido. Please Por continue favor, the conversation, continue send us essas questions, conversas, nos and envie we are perguntas. available. Nós estamos I would disponíveis, also like to então say that again, we gostaria de dizer isso de have novo. Nós great temos grandes partners, parceiros e champions all around the world campeões, né, pessoas in disponíveis no mundo, specific em language grupos groups that específicos would de love to línguas connect que with you as gostaria well de if you're conectar com looking vocês. to E eu connect gostaria on a de more conectar personal com level vocês with numa maneira with pessoal, people, in your com- geographic na region sua- or people in your language group. no seu lugar Reach out to us geográfico, at né, no seu. info@disciplenations.org. Então você pode entrar no Thank you so much for disciplenations.org. joining us. Scott, would you see us off Scott, with a pode prayer? orar, por favor? Yeah, thanks, Jeff. Obrigado, you did a great Jeff. job. Daryl, it's great to be with you. Father, we
Obrigado pela esperança que o Senhor nos dá, Senhor. Nós oramos que o Senhor faça seus propósitos nesse tempo, seja cumprido nas nações e nas nossas vidas. Nós oramos por avivamento, para as pessoas que não te conhecem e tenham conhecimento de Ti, que eles venham confessar a necessidade por tudo e receber o Senhor no seu coração como Senhor e Salvador. Nós oramos por o mundo inteiro. Oramos pelo sofrimento das pessoas, que o Senhor venha confortá-los, Deus. As pessoas estão lutando, os cientistas, Deus, os profissionais de saúde, Deus, nós oramos que o Senhor dê força para eles, dê sabedoria, abençoe eles, Deus. E obrigado por esse tempo, Deus, que podemos estar juntos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.